sua rádio do seu jeito. Vamos lá, né, gente? Começando aqui o nosso Quem Ama Não Esquece, esse momento que é todo especial, todo nosso. Que a gente dá uma paradinha ali, você para realmente para prestar atenção na história que a gente vai contar para você, se emociona, deixa aí o seu coraçãozinho mais cheio de amor, histórias que te fazem pensar também, né? Cada lição de vida aqui que a gente tem, a gente aprende muito com o exemplo das outras pessoas, com as histórias que a gente ouve. E hoje talvez seja mais um aprendizado. Conviver com a dúvida é muito ruim. Ninguém quer ter um relacionamento cheio de dúvidas. Mas, quando você não tem certeza absoluta daquilo que está rolando, acusar talvez seja injusto. Rolam ali os indícios e tudo mais. Mas sair por aí acusando, sair por aí falando, você pode entristecer pessoas aí à toa. Apesar de ter aquele ponto de interrogação gigante aí na tua cabeça. Ouvindo a história de hoje, você vai entender por que eu tô falando isso pra você. E aí você aproveita para dar sua opinião, para comentar aqui com a gente, tá? Presentes temos sim, jantar romântico para você curtir com seu amor e mais aí os ingressos pro cinema. Então preste atenção na história que o Murilo e eu vamos contar agora pra você. E aí depois você comenta com a gente, manda um WhatsApp aqui, comenta no Face, manda torpedo, enfim. Aí você chega junto e faz o Quem Ama Não Esquece juntinho com a gente do seu jeito. Vamos lá? Contar a história então? Na Band FM, quem ama não esquece. Se apaixonar por um amigo pode ser o fim de uma grande amizade. Eu conheci o Luiz Otávio na clínica onde eu trabalhava. E logo de cara ele foi muito simpático. Chegou, se apresentou como fisioterapeuta e foi aí que eu imaginei que ele poderia trabalhar com a gente. O Luiz Otávio disse até que tinha marcado uma reunião com o nosso diretor. Então, eu encaminhei ao doutor Renato. E só sei que eles ficaram conversando por quase uma hora. Depois, eu percebi que o diretor da clínica começou a mostrar as dependências para o Luiz Otávio. Como tudo funcionava, quem eram os outros profissionais que trabalhavam lá. E não precisou muito para eu saber que eu estava muito certa quando eu imaginei que ele trabalharia com a gente. A clínica era de fisioterapia, onde trabalhavam mais ou menos umas 35 pessoas. E apesar de ser relativamente pequena, a clínica tinha muito movimento, então a gente não tinha muito tempo para conversar. Cada um fazia o seu trabalho ali e estava tudo certo. Mas o fato é que desde o começo, a minha relação com o Luiz Otávio me pareceu, assim, um pouco diferente. Depois do nosso primeiro encontro na clínica, assim, na semana seguinte, ele já começou a trabalhar lá. Eu trabalhava numa função que se chamava de acolhimento, que era uma espécie de encaminhamento ali dos pacientes. Não é um atendimento médico, mas eu direcionava os pacientes para os profissionais. Não deixa de ser uma recepção, né? Bem, o Luiz Otávio começou a trabalhar lá e a gente começou a ter uma certa afinidade. A gente sempre conversava, batia papo e tal. As semanas foram passando e sempre que o Luiz Otávio tinha um tempinho, a gente conversava um pouco. Era um cafezinho aqui, outro ali. E numa dessas conversas, o Luiz Otávio me disse que tinha perdido a mãe muito cedo, quando ele tinha apenas 7 anos. E que ele tinha sido criado pela madrasta dele, que tinha sido muito boa, inclusive. E quando ele tinha 16, o irmão mais velho, que na época tinha 18, acabou sofrendo um acidente terrível de moto e faleceu. A vida do Luiz era muito sofrida. Eu achei a história dele triste, até um pouco deprimente, né? Só que apesar de tudo isso, era difícil ver o Luiz Otávio de cara fechada, de cara amarrada, viu? E isso acabou atraindo a minha atenção. Só que
eu ainda não sabia se ele era casado, se ele tinha namorada. E aí, numa dessas conversas, eu tive coragem e perguntei se ele era casado, se ele tinha algum compromisso. Não, Rita. Eu não sou casado e também não tô namorando. Olha, eu jurava que você fosse casado. Você tem um jeitinho assim de quem curte uma vida a dois, em casa, que não é muito de sair. Imagina. Não, pelo menos eu sempre pensei que você fosse assim. Foi o que você deu a entender nos nossos papos, nas conversas que a gente tinha. Rita, você tem cada ideia. Quem disse que quem não é muito de sair é porque é casado? Imagina. Olha, eu tenho muitos amigos casados que adoram uma balada. Adoram. Não foi isso que eu falei. Eu só achei que por tudo que a gente conversava e tal, você não gostasse muito de sair. Preferisse ficar em casa, tal, mais sossegadinho, ao lado da sua esposa. Foi só o que eu pensei. Mas minha esposa. Rita, você é uma farra, você me diverte. Mas eu não sou casado. Qualquer dia eu levo você na minha casa pra você conhecer todo mundo lá. Afinal, mesmo não gostando de sair, eu adoro receber amigos em casa. Eu já te considero uma amiga minha. Depois desse papo, eu sinceramente achei que começou a rolar um clima ali entre nós dois. Ele era muito, mas muito carinhoso comigo. Chegava na clínica me dando beijinhos, despertando a minha atenção, me fazendo elogios. E vez ou outra ainda aparecia lá com uns docinhos, uns biscoitos. Vivia me paparicando. E foi por um desses momentos carinhosos que eu acabei percebendo que eu estava realmente completamente apaixonada pelo Luiz Otávio. Não dava mais pra me enganar. Até as meninas da clínica que trabalhavam comigo perceberam. E aí, a nossa amizade foi ficando cada vez mais forte. Eu comecei até a frequentar a casa dele. Isso se tornou um hábito. Para você ter uma noção da nossa intimidade, da nossa proximidade, eu ia até fazer compras com o Luiz Otávio no mercado, em shoppings. Nós ficamos muito próximos mesmo. Eu cheguei até a comprar cueca para ele, cueca, meia. Eu sempre achei a nossa relação muito diferente. Só que tinha uma coisa que me entristecia. E apesar da minha paixão, ele nunca deu a entender que nós poderíamos um dia ficar juntos. A gente conversava bastante e tudo, mas o Luiz não dava nenhuma abertura além daquela que a gente tinha de amizade. Uma amizade muito próxima, muito íntima, mas só amizade. Ele nunca me deu espaço nem para falar sobre isso com ele, nunca. Às vezes eu tentava, dar um beijo nele e tal, mas não acontecia nada. Ele, por exemplo, nunca tentou me beijar, nunca tinha se insinuado para mim. E sempre que eu tentava falar sobre esse assunto, ele mudava a conversa. Até que numa certa noite, nós estávamos juntos, vendo TV. E aí eu me aproximei um pouco mais dele. Comecei a me encostar no Luiz, a fazer uns carinhos. Mas o Luiz se afastou, ele colocou um limite ali. Olha, Rita, deixa eu te falar uma coisa. Você é minha amiga, eu gosto de você, você é especial pra mim. E eu não quero magoar você. A gente tem uma amizade muito bacana, a gente se dá super bem. Então, por que a gente vai estragar tudo, né? Mas eu não tô entendendo você. Você acha que só porque se de repente, talvez, a gente tivesse algo mais sério, a gente ia estragar a nossa relação, Luiz? Não concordo. Nós somos amigos aí há um tempo, mais de 1 ano e meio, a gente se dá bem. Só que eu não vejo você apenas como um amigo. Eu me sinto atraída por você. Eu gosto da tua conversa, do teu papo, do teu jeito, do seu cheiro. Peraí. Adoro ficar assim tocando na sua pele. Ô, Rita, para de tocar. Rita... Não, só tô falando só. Para de tocar. Para de me tocar. Não fala mais nada. Eu prefiro que você não fale. Se algum dia acontecer alguma coisa entre nós, que aconteça. Mas vamos deixar como tá, sabe? Deixa a coisa acontecer naturalmente. É melhor pra nós dois. Não força a barra, não. Mas eu não tô forçando a barra.
Eu tô até sendo paciente demais. E desde que eu te conheci, eu me apaixonei por você, Luiz. Mas eu sempre respeitei seu momento, seu tempo, seu espaço. Você sabe disso? Eu já te pedi. Ó, por favor, olha aqui pra mim, entenda. Vamos continuar assim, como amigos. A gente não precisa ter outro tipo de relação pra gente ficar junto. Tudo bem? É claro que pra mim aquilo não era tudo bem, né? Apesar do jeito educado, da forma até carinhosa com que ele tinha falado comigo, aquela noite foi terrível pra mim. Pedi então para que ele me levasse para casa, porque eu não estava me sentindo bem. Eu não tinha mais condições de ficar perto do Luiz. Não podia tocar, não podia abraçar, não podia dar um beijo, e eu apaixonada. Precisava ficar um pouco em casa sozinha, pensando na vida. Nem que fosse para chorar um pouco, sabe? E foi o que eu fiz. Fui para casa, fiquei lá, pensando. Depois dessa noite, a nossa relação ali deu uma estremecida. Quando ele chegava na clínica para trabalhar, ele mal falava comigo. Só me dava um bom dia, um sorrisinho, só. Ele estava me evitando mesmo. E eu, por outro lado, também não encontrava mais clima para conversar com ele. Sabe aquela saia justa que fica ali entre duas pessoas? Então, foi o que aconteceu. Ficamos assim umas 3 semanas. E eu só pensando se eu deveria me aproximar, se eu deveria tocar no assunto ou não. Tentar desfazer aquele clima, o negócio ficou esquisito. Eu, sinceramente, eu fiquei na dúvida, eu não sabia se eu deveria fazer isso ou não. Por causa dessa minha dúvida, eu até cheguei a desabafar com algumas colegas de trabalho que colocaram na minha cabeça que o Luiz Otávio podia ser gay. Ele podia gostar de mim, sim, como amiga, mas que ele nunca iria sentir atração por mim, porque ele não sentia atração por mulheres. Aquilo me deixou tão encanada. As minhas amigas podiam ter razão, porque na minha cabeça, eu não poder chegar perto do Luiz, eu não poder tocar nele, era realmente estranho. E com essa certeza de que o Luiz Otávio era gay, eu voltei a conversar com ele. A gente foi tomar um café. Como estávamos só nós dois, eu abordei esse assunto. Que bom que você quer falar comigo, Rita. Mesmo porque nós dois estamos parecendo crianças que ficam sem falar porque estão brigados. Não tem nada a ver isso. Você sabe, minha amiga, que eu gosto muito de você. E você está fazendo muita falta na minha vida. Ah, como é bom ouvir isso. Eu também gosto muito de você, Luiz. Você não imagina o quanto eu tô sofrendo pelo fato da gente estar assim, longe, distantes um do outro. Mas, antes de qualquer coisa, eu quero aqui te pedir desculpas. Eu fui tão insistente, né? E eu nem me toquei. Eu nem percebi aí as suas preferências. Eu achava que você não queria algo comigo e pronto. Mas eu já entendo. Você não gosta de mulheres. Você sente atração por homens. Imagina. Não, você me desculpa, Luiz, por eu não ter percebido. Eu não me toquei disso. Me desculpa mesmo, amigo. Agora que eu me liguei, eu quero voltar a ser sua amiga. E eu vou respeitar o seu jeito de ser, eu vou respeitar as suas escolhas. Peraí. Você tá me dizendo que eu não gosto de mulher, que eu sou gay? Mas de onde você tirou isso? Eu não sou gay, eu gosto de mulher sim. Tá claro isso pra você? O fato de eu não sentir atração por você não é sinal que eu sou gay. E olha, quer saber, vocês mulheres, vocês são todas iguais, viu? Se vocês são rejeitadas por um homem, vocês acham que ele é gay. Olha, posso falar uma coisa? Se eu tinha alguma consideração por você, eu já não tenho mais. Faz um favor pra mim. Nunca mais me dirija a palavra. E vê se não fica espalhando esses boatinhos aqui na clínica não, tá? Eu não sou gay. Você tá entendendo? Eu só não quero sair com você. Você não é o meu tipo de mulher. É só isso. Eu não preciso nem dizer que depois desse papo, a nossa amizade acabou, né? O Luiz Otávio, ele passou a ser frio comigo.
Até hoje, a gente só fala de trabalho. Isso aconteceu há mais ou menos 1 ano. Quer dizer, já faz um tempo. Ele continua solteiro. Ninguém sabe se ele tem namorada, se não tem. E essa dúvida continua aqui na minha cabeça. Mesmo ele tendo negado, falado que era um absurdo, que não tinha nada a ver. Não sei. Será que não tem nada a ver mesmo? Será que ele só não sente atração por mim? Ou será que realmente ele não gosta de mulher e tem medo de assumir isso? Eu não sei. Só sei que a amizade, a atenção, o carinho do Luiz me fazem muita falta. E por ter me apaixonado por ele, por ter forçado a barra, eu acabei perdendo o meu melhor amigo. Band FM, e o nosso Quem Ama Não Esquece. Que história hoje, hein, gente? Que dúvida aí essa situação da Rita e do Luiz Otávio, que eles eram amigos, né? Se apaixonaram. Então, na verdade, ela se apaixonou, mas ele não queria se envolver. E aí a Rita achava estranho e começou a achar mais estranho ainda depois que algumas colegas de trabalho começaram a buzinar ali no ouvido dela que o Luiz Otávio não gostava de mulher. Assim, eles se afastaram, mas essa dúvida continuou no ar, apesar do Luiz ter negado e ter dito que aquilo não era verdade. Qual é a sua opinião a respeito dessa história? Comente com a gente, você pode mandar um WhatsApp, você pode ligar para a Band FM também para opinar, ou ainda vai lá no nosso Face, opina lá, comente lá, que eu vou ficar ligadinha em todos os comentários. Agora é o seguinte, claro que dizer a verdade nem sempre é fácil, né? Dizer a verdade nem sempre é fácil, dizer tudo aquilo que a gente sente e pensa também não é fácil. E principalmente nessas questões aí de relacionamento, por mais que tenha alguma coisa que esteja te incomodando ou nos incomodando, a gente deve procurar a maneira adequada para abrir o nosso coração. E aí, esse abrir o coração, cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu momento, né? Tem um momento ideal para fazer isso, a situação mais adequada, a maneira mais correta de falar. Então, quando a gente toma todos esses cuidados, quando a gente presta atenção em tudo isso, talvez fique mais fácil expor realmente aquilo que a gente sente, expor quem a gente é. Agora, eu acho que, independente da dúvida que a gente tenha, também não dá para forçar, né? Me fala agora, me conta aí. A gente tem que respeitar. Respeitar o espaço do outro, respeitar, às vezes, o silêncio da outra pessoa. E acreditar que quando ela estiver segura para contar ou para falar, ela vai falar. E outra coisa muito importante também, por mais que se tenha dúvida, indícios, e a gente tenha ali quase 100% de certeza, a gente tem que tomar muito cuidado também para a gente não dar tanta importância aí aos comentários e às fofocas, que pode ser um comentário verdadeiro sim, mas pode ser que não. E aí a gente acaba cometendo uma injustiça. E outra coisa também, quem comenta, quem fala, quem faz fofoca, expõe o outro. E a gente não tem esse direito de expor ninguém, principalmente se aquela pessoa ali que está em questão não quer falar sobre o assunto. Às vezes é um segredo dela, é uma coisa que ela tem ali que está mal resolvida, que ela quer esperar resolver melhor para depois poder se abrir, para depois poder falar. E esse limite, o respeito a esse momento, o respeito a esse espaço, a gente precisa ter. Falar a verdade é importante? Sempre, importantíssimo. Mas o momento em que a gente se sinta confortável para falar. Tomando cuidado também para não magoar quem está à nossa volta. Quando você deve falar, de que jeito você vai fazer isso, de que forma, isso só você é quem sabe. Ninguém pode decidir por você. Só tome cuidado para não ferir as pessoas que te amam e para você também não se machucar ainda mais. Band FM, Zezé de Camargo e Luciano, será que foi saudade? E aí, hein, gente, essa história de hoje, lembra? No comecinho aqui do Quem Ama eu falei que a história hoje ia ser polêmica. E a gente quer saber aí a sua opinião. O que você pensa a respeito disso? Já passou por uma situação assim, que você também tenha ficado meio na dúvida? Conhece alguém que tenha passado? Como é que foi? Ou se você não conhece, simplesmente o que você acha, o que você pensa?
Ele deveria ter falado ou não? Tem um momento certo para dizer? Ela deveria ter respeitado esse momento dele? Vale a pena realmente dar ouvido a esses comentários? O que você pensa? Comenta com a gente. A sua rádio do seu jeito. E aí, hein? Vamos comentar a história de hoje? Já tô dando uma olhadinha aqui no nosso Face, muita gente ali opinando, comentando, e a gente quer te ouvir também. Manda um WhatsApp pra cá, fala aí o que você pensa, o que você sentiu ouvindo a história, se balançou teu coração ou não, se você se identificou, por que você se identificou tanto assim. É muito bom ouvir você sempre e a gente adora. Vamos te ouvir sempre aqui na Band FM. Oi, Marcinha. Oi, eu ouvi a história de hoje. O meu nome é Irailda. E sobre essa história de hoje que eu ouvi, isso aconteceu comigo. Comecei a sair com um cara. Logo no começo era aquelas mil maravilhas. Depois o cara começou a se afastar de mim. E eu pensei a mesma coisa que ela. Logo os amigos começaram a buzinar no meu ouvido, falar que ele é gay, ele não gosta de mulher. Então, Marcinha, quando eu estive ouvindo a história dela hoje, eu lembrei de mim também. Ele fala depois que ele não é gay, simplesmente ele não gostou, eu não era mulher, fazia o tipo dele. Marcinha, eu entendo ela, porque, nossa, é uma coisa que a gente se sente muito magoada. Mas falar pra ela que bola pra frente, a vida continua. Um dia ele vai descobrir quem ela é, que ela era a pessoa certa pra ele, e vai ser tarde, que foi isso que aconteceu comigo, entendeu? Um beijo, falar pra ela que ele ainda vai voltar atrás e vai querer ela, só que aí vai ser a hora dela dar o troco nele, entendeu? Muito bem, Irailde, obrigada, viu? Um beijo pra você. É sempre assim, né? Quando a gente passa por uma situação como essa, quando a gente vive, a gente opina ali mais de coração, porque a gente sabe, né? Como dói, como machuca, não é? Na Band FM. Quem ama não esquece. Por isso que a gente quer saber tanto assim o que você pensa. Pode contar pra gente aqui. Oi, Sandra. Tudo bem aí, Sandra? Manda um recado pra você, Nelson. Eu pensei que a separação fosse solução pra nós dois, mas eu me enganei. Porque longe de você, eu fiquei pior. Quer saber? Eu acho que eu nunca deixarei de amar você. Volta pra mim. Do Valdir pra Késia. Ainda bem que o nosso casamento será nesse final de semana. Acredite que eu estou mais ansioso do que você. Usar essa nossa aliança vai ser a maior satisfação da minha vida. Band FM, Raça Negra e Alexandre Pires, quando te encontrei. E a gente continua aqui, né? Fazendo nosso Quem Ama Não Esquece. Você fazendo Quem Ama também junto com a gente. Comentando aí, falando o que você pensa. O que você achou a respeito dessa história? A gente tinha se de repente você está chegando na Band FM agora, vou te contar. A gente contou uma história hoje aqui de uma moça que se apaixonou por um rapaz que não queria muita intimidade com ela, não. E aí as colegas dessa nossa ouvinte começaram a buzinar. Ei, ele não gosta de mulher, ele não gosta de mulher. E a nossa ouvinte da história ficou com essa dúvida na cabeça. Foi lá, deu uma intimada no rapaz e falou assim, agora eu já entendi, você não gosta de mulher. Ele negou. Falou, não tem nada a ver, eu só não gosto de você, eu só não tô apaixonado por você. Mas eu não tenho essa que eu não gosto de mulher. E aí a dúvida ficou no ar. Ele negou, a nossa ouvinte da história de hoje não acredita, deu ouvidos lá às colegas de trabalho e a situação ficou assim. Hoje ela e esse rapaz estão meio que separados ali, a relação deu uma estremecida, eles se afastaram. Então essa é a história. O que você pensa a respeito disso? Pode comentar aqui no nosso Face ou mandar um WhatsApp pra gente também, tá? A Rosana Almeida, ela tá aqui no Face e ela fala o seguinte, gente, não é porque ele não quis entrar em um relacionamento com ela que ele seja gay. A questão é que as pessoas não estão acostumadas ali, de repente, a ouvirem um não. Poxa vida, eu acho que a gente tem que respeitar, né? Ele queria ser amigo e não obrigatoriamente o namorado dela. É a opinião aqui da Rosana. Rô, beijo enorme aí pra você, viu? Leila também tá aqui comentando. Marcinha, Murilo, o seguinte, aconteceu comigo um caso parecido. Eu trabalhava em um salão de beleza e chegou lá um vendedor e eu me apaixonei por ele assim já no primeiro olhar.
E aí ficou aquele clima de amizade e tal. Eu me declarei pra ele, eu tava ali apaixonada, tudo, mas tinha aquele receio de estragar a amizade e tudo mais. Enfim, hoje nós somos amigos, fazemos tudo juntos, a nossa amizade é linda, a gente se ama demais. Isso aconteceu há 9 anos. Ficamos amigos pra sempre. O nome dele é Wesley. Pessoal, rolou uma amizade aí, né, Leila? Um beijo pra você. E você também, assim como fez a Leila, você pode comentar aqui no nosso Face. Falar o que você pensa, hein? É possível só uma amizade? De repente tem essa, né, gente? De repente o cara só não tava ali apaixonado por ela. Ou ainda tendo essa possibilidade ali de ele não gostar de mulher, talvez ele não tenha se sentido à vontade pra falar naquele momento. O que você pensa? Comenta aqui com a gente. Oi, Lourdes, tudo bom com você, meu amor? Beijo, Lu. Manda o recado pro Amarildo. Ninguém vai interferir na nossa história. Eu não tenho dúvidas de que o nosso amor é muito mais forte. Essa crise vai passar e logo, logo estaremos juntos outra vez. Do Osvaldo pra Lúcia. Eu errei muito com você e me sinto até envergonhado por tudo que eu fiz. Mas se você estiver disposta a me perdoar, eu te prometo que tudo vai ser diferente. Eu só preciso de um voto de confiança. Acredite em mim. Band FM, Hugo e Thiago, dei teu nome é uma estrela. Olha, eu vou dizer que tá rendendo assunto, hein? A nossa história aqui de hoje, muita gente comentando, muitas mensagens chegando aqui. Deixa eu só dar um toque, vale só não só pra história de hoje, mas pra toda vez que você for mandar uma mensagem pra gente, uma opinião e tal, um recadinho teu, principalmente pelo WhatsApp, quando você for gravar ali, né, uma mensagenzinha de voz e tal, tenta ficar num lugar um taquinho mais silencioso, ou às vezes abaixar um pouquinho o volume do rádio, porque eu tava olhando aqui, tem um monte de WhatsApp aqui, vários áudios, mas às vezes o barulho que tá ali no teu entorno, né, o rádio tá muito alto, acaba encobrindo ali a tua voz, a gente não consegue te ouvir. E tem tanta opinião legal, tanta opinião bacana, então sempre que você for gravar, tenta ficar num cantinho, ficar mais ali no silêncio, ou pelo menos abaixar aí o volume do rádio, tá? É sempre muito bom ouvir você, a gente adora, a gente quer mais te ouvir mesmo. Polêmico o nosso assunto aqui, né? Será que realmente o nosso ouvinte aqui da história de hoje só queria amizade com ela? Ou será que de fato ele tem ali uma coisinha que tá dentro do coração dele ali que ele não se sentiu à vontade para falar? Que ele não quis falar ou não quis falar pelo menos naquele momento? O que você pensa, hein? Opina aqui, dá a sua opinião, a gente quer saber, a gente quer te ouvir sempre. Bom dia, Marcinha. Bom dia, Murilo. Aqui é a Beth. Fala aí, Beth. Eu acho que é o jeito dele. É só o jeito dele mesmo. Cada pessoa tem um jeito de ser. Verdade. Ele não é obrigado a se apaixonar por ela. Uhum. É o jeito dele e pronto. E ele tá certo mesmo, ela se intrometer na vida dele desse jeito. Uhum. É o jeito dele e pronto. Quando ele achar a pessoa certa, aí ela vai saber que ele encontrou a pessoa certa. E mesmo assim, se ele for gay, ela vai saber um dia. Mas ele não, ela ficou de um jeito como se fosse obrigação dele se apaixonar por ela. Sim. Não é assim. É o jeito dele e pronto. Eu penso assim. Tá bom. Tá certo ele ter feito o que ele fez. Muito bem, ele se afastou, né? Beijo pra você, Beth. Obrigada, viu? Vamos ouvir mais. Oi, Marcinha, bom dia. Eu sou Adriano. Fala aí, bem, Adriano. Eu acho que ela se precipitou em ouvir as amigas dela. Você acha? E se ela tivesse deixado rolar, com certeza não estaria nessa situação que os dois se encontram hoje. Hoje eu sou casado há 7 anos com a minha esposa, legal, Kátia. Uhum. E ela sempre foi minha melhor amiga e é até hoje, desde quando nos conhecemos. Uhum. Então, uma coisa não justifica a outra. Se ela tivesse deixado acontecer, teria acontecido. Beijos, bom dia. Obrigada, Adriano. Beijo pra você também, viu? Também tem esse outro lado, né? Às vezes a gente fica ali forçando uma situação que a gente não deve forçar. Deixa rolar, deixa acontecer naturalmente. O que tiver de ser, vai ser, né? Fabiana manda o recado dela pro Alexandre. Quando você chegou, meu coração estava tão machucado que eu nem acreditava mais no amor. Mas você fez com que eu mudasse de ideia. E hoje me sinto a pessoa mais feliz do mundo. Te amo. Do Roberto pra Nilza. Nem parece que estamos juntos há 12 anos e já temos 2 filhos. Me lembro de cada detalhe da nossa história, da nossa vida, do nosso casamento. E a cada dia eu te amo mais. Você e os nossos filhos são tudo pra mim. Band FM, Leonardo e Eduardo Costa, Borbulhas de Amor. Daqui a pouquinho começa Minha Música Minha Vida, hein? Tem uma música que é muito especial, que é muito importante aí pra você? É mesmo? A gente sempre tem, né?
Então conte aqui pra Band FM que música é essa, que daqui a pouquinho a gente rola pra você e você ainda vai ganhar presente da gente. Muito bom, né? Enquanto não começa a minha música, tá rolando aqui o Quem Ama Não Esquece e a gente tá comentando, debatendo aqui o assunto da nossa história de hoje, que envolve o quê? Dúvida, um certo preconceito, a questão ali também da rejeição, né? Porque no caso aqui, o nosso ouvinte da história de hoje não queria nada com a nossa ouvinte que nos contou a história. Enfim, um monte de coisa aqui, várias situações aí misturadas. E aí o Edson Veloso, ele ligou pra Band FM e ele falou assim: olha, Marcinha, Murilo, é difícil opinar, porque o coração é terra que ninguém manda, né? Então não tem como ela querer que ele retribua o amor que de repente ele não sente. Pelo menos ele foi verdadeiro. E eu acho que esse é o melhor caminho. Muito bem, Edson, um beijo pra você. Wagner tá aqui no Face, ele fala o seguinte, ó: sou homem, sempre fui muito respeitador e por respeitar as mulheres, várias vezes eu também fui chamado de gay. Mas o tempo passou e hoje eu não ligo mais pra isso. Eu sou até amigo das pessoas com quem eu me relacionei. Eu acho que clima é assim. Clima rola, pinta ali e depois a gente vê se realmente vale a pena encarar aquela situação ou não. E isso só o tempo diz pra gente. Muito bem, Wagner, um beijo pra você, tá? Lindomara também ligou, né, Lindomara? Beijo, amore. A Lindomara pensa o seguinte, ó, cada um tem o direito e o tempo de amar. Às vezes vale muito mais uma amizade verdadeira do que um amor falso. Eu acho que ela se precipitou e agora ela sofre as consequências. Concordo com você também, Lindomara. Melhor a verdade, sempre, né, gente? Melhor a verdade do que você viver aí na falsidade, na mentira e na ilusão. Eu concordo. Agora a Natália, ela comentou um lance aqui no Face que eu também assino embaixo. A Natália escreveu o seguinte: gente, se ela era tão amiga dele, né, se ela gostava tanto dele assim, por que ela foi expor o cara? Ele pediu pra não tocar nesse assunto, ele pediu pra não falar. Parece coisa de vingança, sabe? Parece que ela fez isso de propósito. Beijo pra você, Natália, obrigada pelo comentário. Eu também concordo mais ou menos com isso. Eu acho que é assim, gente, respeito acima de tudo, né? Quando a gente vive uma história, quando a gente vive um relacionamento, é óbvio que a gente espera a sinceridade e a verdade daquela pessoa. Sem dúvida, todo mundo quer isso. Agora, existem questões ali que realmente devem ficar entre os dois só. Dentro ali do relacionamento, né? Então, se de repente vem comentar com você, alguém faz uma fofoca, faz aí um comentário maldoso, eu acho que vale a pena até você barrar, tipo assim, ô fulana, pera lá, né? Fala direito, respeita aí o sentimento dos outros, deixa que eu resolvo com ela. Deixa que eu resolvo com ele. E evitar realmente essa exposição. Porque pode machucar, você fere, você pode cometer uma injustiça. Quando a gente fala de amor, de amizade, desses sentimentos todos, a gente tem que ter muito cuidado e respeitar ali o sentimento e as escolhas de cada um. Band FM, Vitor e Léo, quando você some. E assim a gente termina aqui o nosso Quem Ama Não Esquece. Mais uma história aí que serviu pra gente pensar, né, que você opinou também, que você dividiu aí a sua experiência e que a gente também aprendeu, né? Eu acho que nessa história de hoje pode ser que tenha erros ali para os dois lados, né? Acho que tem o erro da parte dela de ficar ali insistindo, forçando uma situação que, né, poxa, não estava rolando. E ele, né, tentando ali contornar, se esquivar e tal. E por outro lado, pode ser que tenha tido um exagero também da parte dele por ter terminado a amizade. Né, ela, tava em dúvida ali, queria saber e tal. Acho que ele poderia também ter falado de um outro jeito, né? Do tipo, olha, você tá se equivocando, não é nada disso que você tá pensando, tal. Vamos resolver aqui de uma outra forma, mas pelo menos a amizade continuar. Eu acho que uma outra conversa, talvez ali com mais calma, com mais paciência, com mais tolerância, com respeito ao espaço ali um do outro, poderia também ter resolvido essa situação de uma outra forma. Se não rolasse ali um romance, uma história de amor, poderia pelo menos a amizade entre eles continuar, né? Já que ele dizia que gostava dela e ela também dizia que gostava dele. Conversa, gente, um bom diálogo, olha, pode ser a solução para muita coisa, mesmo, de verdade. Vamos sortear aqui os nossos presentes. Jantar romântico, os ingressos para o cinema, para Aline Gonçalves de Souza. Aline, beijo. Ganhou, tá, Aline? Parabéns. Vem buscar. Seguinte, à noite tem Band Love, né? A Band FM continua aqui nesse clima de amor, de paixão, e a gente conta mais uma vez essa história aí pra você. Combinado assim?